Eu sou Maria Fernanda Campos Flora, formei-me em Engenharia Civil, opção de Hidráulica. Comecei a trabalhar em 76 ou 77 no Ministério da Construção. Trabalhei no Departamento de Obras Marítimas e Portuárias. Foi onde, trabalhei mais anos, mas depois, quando saí da construção, participei em vários trabalhos, por exemplo, no projeto Nova Vida. E depois, pedi a reforma. No meu tempo, eu não tinha bem a noção do que era a engenharia. Sabia que havia os cursos de engenharia, mas o que me levou é porque gostava muito de matemática, física, e o desenho na altura que nós dávamos até o 7º ano. E quer dizer, eu pensava que tinha as condições suficientes e necessárias para tirar a engenharia. E matriculei-me assim no curso de engenharia. Bom. Gostei de trabalhar. Depois acabei por casar com um engenheiro civil também. Eu comecei a estudar nos Estudos Gerais, que no meu tempo eram os Estudos Gerais, e depois, no 3º ano, fui concluir na Universidade do Porto, em Portugal. Como é que se chama aqui a Universidade do Porto? Faculdade de Engenharia do Porto, assim é que é, Faculdade de Engenharia do Porto, porque eles lá têm a universidade que estão vários cursos, e depois cada um vai para as suas especialidades. 0047. Por isso é que me dão sempre a chamar. Eu por acaso gosto, é assim, gosto e tenho pena, até podia dar mais, mas também já não. Mas gosto. Sempre me trataram bem, isso também é uma coisa que tenho que revelar. Direção Nacional de Obras de Engenharia, que era do Ministério da Construção. Fiquei lá. Eu casei-me, estava lá, eu ainda era solteira na altura. O meu marido também trabalhava lá, era o das pontes, eu era dos portos. Olha, já não me lembro, o meu filho, eu tinha quantos anos quando eu saí de lá? Não, também não saí, eu ainda estive no Ministério, porque eles é que depois mudaram o organigrama e depois fui para o Ministério, mesmo ali para o Ministério. Não sei quantos anos, serei capaz de contar. Eu tentei. Olha, não sei para quantos anos. Tinha que ver nos papéis, sim, né? Sim. Mas gostei, de trabalhar. Percorri a costa de Luanda, Cabinda, Lubito, Benguela. E, aliás, eu conheci Cabinda, não, já conhecia. E o Namibe. Conheci o Namibe já depois da independência, quando comecei a trabalhar. E até tive uma situação engraçada no Namibe. Não sei se quer que eu conte isto ou não. Estava lá atracado um barco cubano. E nós sabíamos, não sei se era verdade, se era mentira, que eles lançavam granadas no mar. E então, eu antes de ir, mandei um ofício, falei com o diretor do Porto do Namibe, dizendo que ia ao Namibe com uns mergulhadores para verem o porto, que eles estavam sempre a dizer que havia a fuga de finos, por causa do pavimento que estava-se a bater, né? E então, para os mergulhadores irem ver o que é que estava a acontecer. E eu é que era responsável. Chegou na Namibe, vejo o barco acostado. Fiquei nervosa, assim, o que é que vai acontecer se eu estou responsável, se eles lançarem granadas? E então aí também tive uma situação de, nem parecia que era mulher, né? Chamei o diretor e disse, então, mas como é? Eu mandei, pedi, avisei. E o senhor está aqui, como é? O barco está aqui. E nós avisamos, eu não sei quantos mais. E eu viro para eles, mas não tem banco em Angola. E o senhor que estava lá, o comandante do navio, veio depois, ele ouviu aquela conversa toda. Nós preferimos apanhar os inimigos vivos. Quer dizer, ele viu que tinha falhado, né? E então dessa desculpa, depois afastou
o navio e os mergulhadores fizeram o seu trabalho. Foi assim a única situação que tive que eu senti-me que tive ali que marcar o pé, não é? Porque realmente era chato, não é? Uma pessoa leva ali os mergulhadores. Ainda aí até o engenheiro Guimarães, não sei se ele se lembra, o da Suapro, ele e também lia. É. Mas quer dizer, gostei do trabalho que tinha assim destas situações, sabe? Que a pessoa tem que se impor. É. Eu já acabei o meu curso tarde. Deixa-me cá ver, eu casei-me com 35 anos. Portanto, comecei a trabalhar com 34. Porquê? Porque eu comecei a trabalhar, depois interrompi. Fui dar aulas ao SUMB durante 2 anos e só depois é que fui para Portugal. Com o meu dinheiro. Ok? Fiz lá os 3 anos, o terceiro, o quarto e quinto. Depois houve a independência e regressei. Regressei um ano depois. A independência foi em 75, eu só regressei em 76. Porque havia guerra. E como eu tinha cá família, uma irmã minha que me disse, não venhas agora, eu depois digo-te, porque os sul-africanos tinham entrado. Eu depois digo-te quando é que tu podes vir. Quando eles saíram, eu vim. Mas vinha, olha assim. Vinha cheia de medo. Vinha cheia de medo. Ai, vinha. E ainda tinha a minha mãe, por isso é que eu, pronto, preferia vir, porque estar fora e saber que isto estava em conflito era mais difícil para mim. Era muito mais difícil. Estar aqui, pronto, a pessoa. Apanhei aqui do fraccionismo. Vinha antes do fraccionismo. Em Novo Redondo. Era o Novo Redondo. Ali só havia escola, não sei se era industrial ou comercial, olha agora que perguntas bem. Comercial, não, escola comercial. O nome também já não me lembro, se a minha irmã estivesse aqui podia-me ajudar. Depois abriram um liceu, por isso é que eu fiquei 2 anos, era para ficar só um. Vem um senhor de Portugal abrir o liceu, Inocêncio, não sei se não sei quantos, bem. E convidou-me para ir dar aulas de matemática e física. Eu disse, não, só dou uma. Eu sempre era assim, não posso ficar com 2 disciplinas, só vou dar uma. Desgraçada de mim e dos alunos. Isso é chato, não é? Pois. E então fiquei mais um ano. Trabalhei mais um ano, abri o liceu, pronto, gostaram muito e tal. E juntei dinheiro, pronto, porque ganhei mais. As horas do liceu contavam com horas extraordinárias. Considero que fui uma pessoa de sorte, mesmo assim. E então até esse reitor que tinha vindo de Portugal que me disse, a senhora se quer acabar o seu curso em 3 anos, não vá para Lisboa. Porque eu queria ir para o técnico, para o Instituto Superior Técnico. Não vá para Lisboa porque era o momento das greves, aquilo não se estudava. Greves todos os dias. Vá para o Porto, e foi o que eu fiz. Aceitei o conselho do senhor e fui. Fui para o Porto. Eu tenho uma colega minha que foi para Lisboa, perdeu um ano, mas não reprovou. Não tinha aulas, não fazia exames, não. É verdade. Sem conhecer. Eu conhecia Portugal uma vez fui lá passear, mas não conhecia. Agora não conheço nada do que estão a fazer. Eu acho que sim, porque construíram muito. Eu quando saio só vejo prédios, vejo, depois às vezes na televisão também vejo que fizeram uma estrada ali, não sei. No nosso tempo também se construiu muito. Porque não havia nada. Não havia nada. Pronto, o que havia, pronto, era... Mas como é que é de explicar? Não dá para comparar. Não dá. Não dá para comparar. Porque agora vê-se muita coisa a crescer. Direção Nacional da Base de Engenharia era do Estado, era um serviço. Depois estive aonde? Ainda dei uma colaboração no investimento estrangeiro, quando era o investimento estrangeiro. Depois estive a trabalhar Não, e nós depois criamos uma empresa de fiscalização, meu marido criou uma empresa de fiscalização e associamos assim a várias empresas para fazer certos trabalhos. E trabalhei mesmo ali no projeto Nova Vida, mas da minha empresa, associada à empresa sul-africana. O projeto era deles e então nós, pronto, apanhamos ali
uma brecha para podermos também fazer qualquer coisa. Sim, Flora foi ministra da Construção. Teve lá 3 anos e meio. Então, pronto. Foi um tempo também que eu não gostei muito, mas enfim. Não dá. É difícil. Ainda tem. Não sei como é que há pessoas que lutam por ir para esses lugares. Bom, por causa do Porto, porque as obras marítimas, pronto, devia ser do Porto, mas que estava no Ministério, e então havia a dualidade. Então convenceram-se, formaram um departamento interministerial, onde havia quadros da construção e quadros do Ministério dos Transportes. Mas foi pouco tempo, isso foi pouco tempo. Olha, eu gostei muito da Ilha de Luanda, aquela proteção costeira que está lá, aqueles blocos. Uhum. E também está uma feita no Sumbre. É mais pequena, mas também tem. O resto foi assim. Também gostei de participar na fiscalização, porque eu era fiscal. Eu não sei, por exemplo, a nível da engenharia, não sei como é que estão, as facilidades que têm, não sei mesmo, porque também não, sou pouco curiosa, podia saber mais. Era fiscal, na fiscalização da reparação do Porto Pesqueiro da Boa Vista, que o projeto era nosso, era da direção, mas quem fez a obra depois foi a empresa de pontes, que era o engenheiro Flora. Foi depois disso que ele foi convidado para ser ministro, depois dessa obra do Porto Pesqueiro. Gostei muito, porque veio um alemão, nós fomos comprar o equipamento, bate-estacas, para cravar as estacas, e veio um alemão que não acreditava que o angolano, que o engenheiro Flora estava a treinar para trabalhar com o equipamento, conseguisse, porque ele dizia que lá no país deles eram pessoas formadas. E aquele técnico, não sei se tirei a 4ª classe, não sei. Então, eu também foi um dos dias que estive muito nervosa, porque fomos assistir a primeira gravação. Uhum. O engenheiro Jorge dizia que todos os dias discutia com o alemão. Porque o alemão dizia que ele não ia conseguir. E o Flora dizia, vai conseguir. Bem, no dia eu também estava nervosa, né? Estava tudo ali marcado, a estaca colocada. Guilherme. E então começa, pum, pum. Olha, o alemão dá um salto, vai dar um abraço ao engenheiro Flora e disse, eu nunca contei que ele fosse conseguir. Aí o Flora disse, eu disse-lhe que ele ia conseguir. O engenheiro Flora era assim, era. Eu podia ter aproveitado mais com ele também, como era marido. Não aproveita. É assim, primeiro tem que se gostar muito do país onde a pessoa trabalha. Primeiro, dar tudo. Pronto, foi o que eu senti. E depois também gostar da profissão, do que está a fazer. E também chamar a atenção que no decorrer da vida, da engenharia, vão ter muitos obstáculos. E muitas vezes é mesmo dentro do ramo. Dos próprios colegas. Estarem atentos, serem pessoas disciplinadas, cumpridoras. Porque há sempre quem está à espera de um beliscãozinho para criar problema. E a pessoa tem que se impor pelo conhecimento e pelo comportamento. Isso é que eu senti durante a vida. É o conhecimento e o comportamento. Porque uma pessoa pode conhecer muito, mas depois se não tem atitude, aquela, não é? Dá asa que as pessoas faltem o respeito e não sei quanto, sabe?
Isso. Energia,